Passar uma excepcional noite. O momento de transbordo de hoje ele vai ser mais testemunhal do que qualquer coisa. Então, em muitos dos vídeos eu compartilho aprendizados, né? Eu compartilho os códigos com vocês para você escrever isso aí na sua programação. Hoje eu queria contar para você algumas das coisas que estão acontecendo na minha vida, com o intuito de que você perceba que isso que eu estou transmitindo para vocês são coisas que eu estou vivendo e como isso tem trazido resultados, tá? Bom, primeiramente, você já sentiu a diferença aí no áudio? Eu estou utilizando essa baita máquina aqui e ela foi um presente do Thomas, que me deixou muito emocionado hoje de manhã e muito empolgado, né? Muito obrigado, Thomas. Talvez você nem saiba, mas isso fala muito sobre é, aquilo que a gente tem falado aqui a respeito de quando você se conecta ao propósito, você começa a vibrar em uma certa frequência e pessoas se aproximam, pessoas se afastam e elas têm tudo a ver com isso, né? E foi muito legal porque eu tenho um projeto há muito tempo de produzir audiolivros e faltava um equipamento como esse. Agora vai ser possível aí, graças a você. E sem falar que vai aumentar a qualidade do transbordo aí para aqueles que estão vivendo isso comigo. Muito obrigado, viu, Thomas? De verdade mesmo. E eu espero sempre poder transbordar na sua vida. Tem sido algo muito precioso, isso que nós temos compartilhado aqui. Se você não assistiu os vídeos passados, eu recomendo muito que você assista, porque tudo é uma construção, né? Mas eu queria compartilhar com você o seguinte, né? Hoje eu entrei numa fase muito legal que é de conclusão do meu livro. Ele está praticamente pronto e hoje eu comecei uma etapa assim que ele está já encaminhando para concretizar. Então o primeiro capítulo, inclusive, está pronto. Caso alguns de vocês se interessem, eu posso disponibilizar aqui esse primeiro capítulo em PDF, ou como eu tenho essa baita máquina, eu posso gravar um áudio também. Vai dar aí na casa dos 8 minutos, né? E hoje de manhã, quando ele estava concluído, eu gravei e enviei para minha esposa, né, que está em viagem. Eu praticamente não consegui porque eu soluçava durante a produção desse capítulo. Para quem não sabe, esse livro que eu estou escrevendo se chama Não Aprendi a Ser Pai, do Positivo aos Primeiros Passos. E veja, foi tão impactante porque eu percebi, à medida que lia, como eu recebi um grande desbloqueio no quesito paternidade. E, e eu agradeço muito assim a Deus por ter tido meus olhos abertos com relação a isso, a essa altura da vida, e ter chance de aproveitar ainda tempos com o meu pai enquanto ele ainda está por aqui. E eu garanto para você que esse é um dos meus piores bloqueios. Para você que é recém-chegado aqui no nosso transbordo, existe uma diferença entre um evento traumático e um bloqueio. Um evento traumático é uma coisa que você não conseguiu entender por que aconteceu na sua vida e você fica tentando repetir para ver se você consegue compreender aquilo. É por isso que uma pessoa que sofre violência física ela se torna agressiva. Ela quer repetir aquela cena de alguma forma, reproduzir para ver se ela consegue produzir sentido. O bloqueio ele é um comportamento que não permite com que você avance. É como se fosse um bloqueio de estrada mesmo. De forma consciente, eu consegui até agora identificar e romper com o bloqueio da escassez, com o bloqueio da autoimagem, com o bloqueio de automerecimento, com o bloqueio de necessidade de aprovação, com o bloqueio de paternidade, com o bloqueio de resolução de conflitos, uma série de coisas que, sabe, eu nem sei se alguém mais dá esse nome para algumas dessas coisas, mas eu fui percebendo elas acontecendo. E hoje eu sinto que eu tenho, olha só, o ato falho, mas não tão falho. Eu tenho a possibilidade de auxiliar pessoas com seus bloqueios também. E quando eu fui falar, escapou a palavra necessidade, você viu? Porque realmente é algo que toma você. E eu consegui identificar pelo menos um bloqueio em duas pessoas que eu acredito ter promovido um desbloqueio de forma voluntária, né? Mas quase que inconsciente. Então, eu queria compartilhar isso com você. O transbordo é uma coisa muito maravilhosa. Dividir com as pessoas é algo que é um investimento muito grande. Você investe no seu crescimento. E eu recomendo muito que você comece hoje a fazer isso. Que você possa pegar uma lição importante que você aprendeu na sua vida e dividir isso com alguém. Como eu já falei outro dia, se cada pessoa levantasse no período da manhã e falasse assim: hoje eu preciso transbordar um aprendizado na vida de alguém para que essa pessoa não cometa os mesmos erros que eu.
Que coisa poderosa nós teríamos acontecendo no mundo. E esse livro que eu estou produzindo, para quem me conhece menos, né? Ele é uma coisa muito impactante mesmo. E ele diz muito respeito a esse bloqueio que para mim era o pior, o de paternidade. E à medida que eu fui capaz de ressignificar, eu vejo que ele realmente está tomando uma fluidez muito grande. E isso está impactando toda a minha vida, né? A minha imagem, o relacionamento com os meus filhos, o relacionamento com o meu Pai Celestial. Então, tudo isso é muito, muito, muito valioso, muito importante. E como eu falei outras vezes, né? O bloqueio ele tem muita intimidade com o seu propósito. Então, você precisa prestar atenção quais são essas coisas que você está sendo travado, coisas que você não quer repetir, mas fica repetindo, porque essas coisas vão dar uma direção do qual é o seu propósito nessa terra. Em breve nós vamos começar aí um, um transbordo alternativo. Então a gente vai ter os vídeos aqui, mas eu vou fazer coisas mais curtas e em áudio, só para aqueles que toparem encarar mesmo o seu interior e responder essa pergunta, né? Por que eu estou na Terra? O que é o meu propósito aqui? Quem topar pode me falar, certo? É, Agora eu não sei se eu falei porque eu estava gravando e percebi que deu um probleminha com o áudio. Não sei se eu já falei nesse vídeo aqui sobre conceder para você o primeiro capítulo do meu livro em PDF ou uma gravação, né? Se você quiser, você pode me pedir aqui que eu vou ficar feliz em compartilhar com você, só para você ter uma prévia, tá bom? E veja só, quando você começa a compreender melhor como funcionam bloqueios e eventos traumáticos, quando você começa a entender um pouquinho de cérebro, que na minha vida veio muito por conta de conhecimentos na área de vendas, né? Dali a pouco você começa a compreender coisas do coração também, que eles são muito conectados. E isso permite tanto que você transborde na vida das outras pessoas, quanto que você mude a sua postura em relação a elas. Eu percebo hoje coisas que me deixariam com raiva, coisas que me causariam ódio no passado, e esse era um vício muito terrível que eu tinha, e que hoje eu consigo sentir compaixão pelas pessoas, porque eu entendo que essa pessoa está revivendo uma mesma dor que ela teve 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Existem pessoas que nunca saíram de uma cena. Existem pessoas que nunca deixaram de sofrer com uma mesma frase. E geralmente as coisas nos outros que mais te irritam e que mais te fazem mal, ou falam a respeito de você e aquilo que você não quer ver refletido nos outros, então pode ser um espelho, mas existe uma chance muito grande que essas coisas digam respeito também a traumas e bloqueios que essa pessoa está vivendo. E quando você percebe que aquilo que as pessoas fazem não é para te ferir, não é para te atacar, mas elas acabam reproduzindo porque elas vivem em dor, isso abre uma nova compreensão, uma nova ótica sobre as pessoas. E aí a gente deixa da teoria e começa a amar na prática. E logicamente que para que qualquer coisa aconteça, a primeira pessoa precisa querer, né? Ela precisa querer ser desbloqueada, ela precisa querer avançar. E isso é algo que a gente não consegue incutir nas pessoas. Lembrando, existe a esfera daquilo que eu controlo, aquilo que eu influencio e aquilo que eu nem controlo e nem influencio. As pessoas, na melhor das hipóteses, né, você tem a possibilidade de influenciar, mas isso não significa que você vai ter o direito de tomar decisões por elas, né? Então, faz parte da vida, né? É importante a gente não carregar coisas dos outros conosco que se tornem peso para nós, né? Então, eu queria que você passasse a prestar atenção nisso, que você fizesse um compromisso em começar a transbordar na vida das outras pessoas, porque você vai ver como isso realmente traz crescimento e traz transformação para você. E, sabe, existe uma coisa muito poderosa que tem a ver com aquilo que você está vivenciando, aquilo que você tem escrito dentro do seu coração, você levar isso para as pessoas. Eu sempre soube, desde pequenininho, que eu tinha alguma coisa com a voz. Eu, desde 9, 10 anos de idade, os microfones andam perto de mim. E eu não entendia muito bem por quê. E teve um período que eu achava que eu era
narcisista que gostava de ficar falando, e não é bem isso. Porque hoje eu percebo que eu tenho preguiça de falar muitas coisas, de ficar repetindo muitas coisas. Mas eu tenho extrema satisfação em compartilhar aquilo que significou cura para mim com os demais. Então, meu propósito tem muito a ver com propagar mensagens. E você vai me ver, enquanto você decidir caminhar comigo, eu mergulhando de cabeça nesse propósito e vivenciando ele com cada vez mais intensidade, cada vez mais zelo, tá? E como eu desejo ver isso acontecendo na sua vida também. Bom, eu mencionei ontem, se não me engano, né, um fato a respeito de uma das estrelas da camisa do Grêmio, né? Rapidamente, só para você entender, né? Hoje, novamente, quem é o técnico do meu time, né, o Grêmio, é o Renato Portaluppi, que é conhecido como Renato Gaúcho. E ele é um dos maiores ídolos da história do Grêmio, porque ele foi um técnico que foi muito campeão com o time, né? Mas lá nos idos dos anos 80, ele ganhou, né? Ajudou, cooperou, né? Para ganhar o título mundial do clube. E em 2015 tinha um craque do Grêmio que estava voltando de uma lesão e o cara tava com medo. Um baita jogador com medo de correr, com medo de dar carrinho, com medo de chegar mais firme. E depois vazou uma história que quando estava acontecendo, o Renato chegou para ele e falou, o nome dele era Douglas, né? Você pode pesquisar aí, o Douglas, camisa 10 do Grêmio. Se aposentou já. O Renato chegou para ele e falou assim: "Você é um craque, você é o meu camisa 10, você é o melhor jogador que tem nesse time. E eu preciso que você jogue como um camisa 10, porque essa estrela que você tem aí no peito fui eu que ajudei a colocar. E eu sei que você carrega esse DNA dentro de você. Então você pode não estar agindo como um camisa 10, mas você é um camisa 10. Eu preciso que você seja craque. Resultado, se você pesquisar vídeos e detalhes, né, você vai perceber que naquele ano o Douglas foi absolutamente o melhor jogador do time e um dos melhores do país. Foi uma das melhores formações desse time aí em muito tempo. E para você ver o poder que tem, a autoridade que tem naquilo que você fala. Isso é uma coisa que, bah, se dane, que se o YouTube não deixar, eu coloco no Vimeo. A gente fala sobre o poder das palavras. Veja, existe poder nas palavras que são acompanhadas de autoridade. Se você sair na rua agora, um mendigo olhar para você e falar assim: "Ó, meu amigo, você vai morrer amanhã", tarará, você não vai dar moral. Se a sua mãe falar: "Filho, sonhei que você vai morrer", blá, 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 você fica transtornado, porque as palavras dela têm autoridade sobre você. As pessoas que você ama, as pessoas que te amam, elas têm um passe livre dentro do seu cérebro. E muitas vezes são essas palavras que nós não filtramos e nós tomamos para nós maldições ou bênçãos. A palavra, ela tem poder de transformação no mundo, desde que ela seja acompanhada com autoridade. E uma pessoa pode, né, diante de um criminoso, falar se está absolvido. Se ela não tiver a autoridade do juiz, a palavra em si não produz efeito. E eu queria que você pensasse nisso a respeito do seu transbordo na vida dos outros, como você pode carregar aquilo que foi escrito como autoridade dentro de você, mas naquilo que você recebe também, porque você precisa filtrar, né, muito daquilo que você escuta. Talvez você precise ressignificar coisas que você escutou lá no final, lá lá para trás na sua história, né? Ressignifique, ressignifique, coloque uma nova etiqueta, perceba que você aceitou aquela autoridade, mas hoje você é maior do que isso, porque você construiu a sua própria história. E decida reescrever, então, essas coisas que disseram sobre você e você acreditou. Reescreva suas capacidades, a maneira que funciona a sua mente, a maneira que funciona o seu corpo, o propósito que você tem na sua alma, no seu espírito. Tá bom? Então, palavras têm poder quando elas são semeadas com autoridade. Pense nisso naquilo que você fala, pense nas coisas que você ouviu e nas coisas que você vai ouvir daqui para frente. Será que algumas coisas que estão tirando você do sério e que estão causando um peso na sua vida, que estão